Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meu amado ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, esta parábola contada pelo Senhor Jesus traz a história de dois filhos. E o mais moço deles chega para o pai e diz: Pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai, sem hesitar, dá a parte dele. Nós sabemos que herança ela é deixada quando os pais morrem. Mas aquele jovem, ele quis adiantar a sua herança. Ele quis adiantar as coisas, ele quis apressar aquilo que só viria depois. E a Bíblia diz que o pai dá-lhe a parte que ele pertencia, e alguns dias depois ele vai embora e vai para uma terra distante, para uma terra longe do seu pai, do seu irmão e da sua casa, pois ele tinha muito agora. E quem sabe no seu pensamento, por ele ter muito, ele já não precisava mais do seu pai, ele já não precisava mais do seu irmão, ele já não precisava mais da sua casa e nem da sua terra. Ele quis dar um passo além daquilo do que era permitido. E quantas pessoas não estão aí querendo o que Deus não quer para a sua vida? Quantas pessoas estão ouvindo nesta manhã, procurando felicidade e alegria que só se encontra em Jesus, e muitas vezes tem encontrado uma alegria temporária. Aquele jovem, ele quis apressar as coisas, e é um perigo querer apressar as coisas, querer apressar o tempo que Deus determinou, querer algo que Deus ainda não determinou para as nossas vidas. Aquele jovem, ele pede parte da sua herança e vai embora. Não era o tempo. E as coisas, quando vêm antes do tempo, é um perigo. Não estão prontas. Não é a hora certa. Vai haver problema. Tudo que é apressado, tudo que é ansioso, né? Tudo que vem com muita pressa, devemos ter cuidado. Embora os dias que nós vivemos, as pessoas, elas são muito ansiosas, né, e apressadas, querem tudo na hora, querem tudo do seu jeito, querem tudo da sua forma, e se alguma coisa não sair conforme ela quer, conforme ela deseja, ela fica agitada, né, ela fica até brava. Não, não deve ser assim dessa forma. O tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. A hora não é a hora que nós determinamos, é a hora que Deus determina. Há alguns que até dizem: não, você também tem que determinar, você tem que dizer que é agora, mas não é assim. Quem somos nós para determinar? É Deus quem determina todas as coisas. É Deus quem tem o controle do tempo, das horas e das estações. É Deus que está no controle de tudo. Mas aquele jovem achou que ele estava no controle da vida dele. Ele achou que ele poderia agir da maneira dele, da forma dele. E quantas pessoas não estão assim também? Quantas pessoas não estão assim, vivendo apressadamente, de maneira precipitada? Já imaginou nisso? E aquele jovem vai para uma terra distante, para uma terra longe, e ali a Bíblia diz que ele começa a desperdiçar tudo que ele tinha. Ele começa a gastar todos os seus bens. Ele começa a gastar toda a sua fortuna que ele havia adquirido. E ali, meus amados irmãos, ele começa a padecer. Ele tinha tudo e agora já não tinha mais nada. Veja isso. Ele saiu com tudo da casa do seu pai, mas agora já não possuía mais. Ele desperdiçou tudo, vivendo uma vida dissoluta, ou seja, uma vida sem freio. Há pessoas que querem viver uma vida sem freio, querem viver uma vida não segura, mas
dissolutamente. Isso é um perigo. Quantos estão vivendo uma vida dissoluta, acabando a sua própria vida, como aquele jovem? Quantos estão desperdiçando o tempo que Deus lhe deu? Quantos estão desperdiçando a vida que Deus lhe deu? Por causa de uma noite, por causa de um final de semana, por causa do álcool, por causa das drogas, estão desperdiçando. Acha que porque tem uma certa condição hoje, pode viver de maneira sem freio, dissoluta, achando que a sua vida é apenas aquilo. Lembre-se do Senhor nesta manhã. Não vivam uma vida dissoluta, não vivam uma vida sem freio. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está ouvindo nesta manhã a palavra de Deus, veja o que aconteceu com aquele jovem. Quando ele desperdiça tudo, porque na casa do pai ele tinha tudo, e ele achava que sem o pai poderia sobreviver. Quantos acham que sem Deus pode sobreviver? Quantos acham que sem a presença do Senhor na sua vida vai estar bem? Quantos não estão pensando, eu sem Jesus eu posso continuar? Alguns dizem, eu não preciso de igreja, eu não preciso da palavra, eu não preciso de Jesus para estar bem, não. Eu tenho condições, eu posso ir para o melhor hospital, eu tenho os melhores colégios, os melhores médicos, a melhor casa, o melhor carro. Eu não preciso de Jesus, não. Eu posso viver longe dele. Mas isso é um grande engano. Porque vai chegar o momento em que você vai olhar para tudo isso e vai ver que isso não proporcionou totalmente a sua felicidade. Isso só trouxe tribulação e angústia para a tua alma. Como aconteceu com aquele jovem. Ele pensou que tinha tudo, até que perdeu. Sabe o que acontece? Tem gente hoje que não tem tanta condição, mas tem Jesus, está feliz, porque tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem ele não tem nada. Bendito seja o nome do Senhor. E quando aquele jovem terminou de gastar tudo que tinha, ele começa a padecer necessidade e se dirige a um cidadão daquela cidade e ele lhe envia para apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com o que os porcos comiam. Veja que tristeza, veja que situação. Ele desejava encher o seu estômago com aquilo que eles comiam. E ninguém lhe dava nada. Na hora mais difícil da sua vida, todos vão embora. Na hora que você mais precisa, todos abandonam. Porque o adversário, ele faz assim. Ele lhe prepara o prato, ele lhe engana e diz, venha, você tem tudo. Mas depois, quando ele lhe vê na pior, ele lhe abandona também. E agora, a quem socorrer? Ninguém dava nada a ele, ninguém lhe oferecia nada, e ele estava só. E a vida é assim. Muitos vivem até algum tempo distante de Jesus bem, mas no final será terrível. No final será ruim. No final será duro, porque abandonar Jesus é uma tristeza na vida. Deixar Jesus pelos pratos deste mundo é terrível. Então, meu amado ouvinte, nesta manhã, aquele jovem, ele cai em si, ou seja, ele torna, de maneira de repente. E ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, eu aqui pereço de fome. Ele diz, vou me levantar, olha a decisão dele, vou me levantar e vou voltar para o meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, glória a Deus. Esta é uma decisão que Deus aprova. Esta é uma decisão que Deus, ele espera de você nesta manhã. O reconhecimento que você errou, que você pecou, ele não lhe condena, porém, ele espera que você se arrependa, que você caia em si, que você volte para a presença de Deus. Você está se alimentando daquilo que muitas vezes os porcos comem. E isso, no sentido espiritual, é terrível, porque você se alimenta do pecado, da imundícia desta terra, como aquele filho pródigo ele fazia.
E agora? E agora o que será? E agora? Aquele jovem diz: vou me levantar. E ele reconhece e diz: vou voltar para o meu pai. Aleluia, que decisão maravilhosa. Tome essa decisão nesta manhã, voltando para Jesus, voltando para o Salvador, glória a Deus, renovando a tua aliança com Deus, como aquele jovem ele acabou de fazer, levantar-me-ei e vou ter de novo com meu pai. Eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores, como um dos teus empregados. Ele tem abundância de pão. Você que é servo de Deus, você tem abundância de pão. E tem muitos que estão perecendo de fome porque deixaram a presença de Deus. Estão tentando preencher com festas, estão tentando preencher com drogas, estão precisando preencher com álcool. E isso só tem levado à destruição da alma. Porque tem entrado por caminho do pecado. Mas nesta manhã faça como aquele jovem, você que afastou-se do Senhor, você que está vivendo uma vida dissoluta, você que tinha tudo espiritualmente na presença de Deus e já desperdiçou tudo. Não seja envergonhado pelo inimigo. Volte para a presença de Deus. Tome uma decisão. Volte para a casa do Pai. O Pai te espera. Jesus te espera. A igreja te espera para orar e te abraçar novamente. Cristo Jesus, ele te ama. Ele tem um plano na tua vida, mas você precisa tomar a decisão. Você precisa voltar, você precisa aceitar e entregar a tua vida a Jesus. Creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados. O caminho que você está é o caminho de condenação, mas o caminho que Cristo preparou é o caminho da salvação e da vida eterna. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai amado e querido.